arruma o microfone do Fábio Melo, que vem direto de Santos para poder conversar conosco. Vai ter uma reunião hoje com os petroleiros, faz um trabalho incrível aí no sindicato. Bom dia, Fábio, seja muito bem-vindo aqui. Bom dia, Xará, Fábio. Nome bonito aí você tem. Nome bonito, né? Adilson e todos os ouvintes da Rádio Antena 8. É um prazer estar aqui com vocês, né? E para a gente estar podendo falar de várias coisas aí, se o tempo nos permitir, um pouquinho aí sobre o que aflige a população, a alta dos combustíveis, essa loucura, poder explicar um pouquinho para vocês. Importante, né? Falar um pouquinho sobre também a política de contratação da Petrobras, que aflige tanto aqui, vocês sabem a importância da Transpetro e também da UTGCA, como foi o boom que econômico com a instalação da estação de tratamento de gás aqui em Caraguatatuba, a estação de tratamento Monteiro Lobato, né? Quantos empregos geraram. Então a gente vai bater um papo aí sobre tudo isso. Tudo que vem acontecendo também em favor do sindicalista, né? Porque exatamente. Eu falava aqui na abertura do Jornal da 8 que o sindicato ficou numa situação tão desgastante, né? Ficou numa sante, mas numa contramão de tudo isso, o sindicato dos petroleiros, ele ganhou um gás, ganhou uma força muito grande pelo empenho do trabalhador, né? Pelo empenho do petroleiro, pelo empenho daquele que luta no seu dia a dia, faz a sua batalha. Vocês conquistaram um espaço muito, muito bom aqui no Litoral Norte, mostraram a força de vocês com a unidade aqui de Caraguatatuba, ampliando todo esse trabalho que vocês vêm realizando. Então, assim, mostra realmente que muitas das vezes alguns sindicatos aí, pega alguns sindicatos que diz amém para tudo, fica quietinho, faz aliança com o governo, finge que defende, não defende nada, o toma lá da cá, e o cara fica refém de uma situação toda, né? E vocês não, vocês estão vindo a contramão de tudo isso, né? A gente vê todo evidenciando todas as lutas, todas as batalhas, vocês estão mostrando, vindo a público, né? Aqui o colega, o Thiago Nicolini, é um cara que está sempre aqui, sempre participando. Tudo que acontece no sindicato, ele liga para a rádio, ele fala, ele entra ao vivo e mostra a dinâmica. Eu acho que isso é muito bacana, viu, Fábio? Parabéns aí pela sua condução, parabéns pelo trabalho. Eu estava ansioso para te conhecer pessoalmente, porque o Thiago e toda a equipe falavam muito bem já do seu nome. Então fico feliz e muito contente da sua vinda aqui, de Santos aqui para Caraguá e para o Litoral Norte, para acompanhar de perto esse trabalho do sindicalista. Depois de uma fala dessa, mas a gente tem que aproveitar e dar uma puxada de orelha. Assim como o Adilson estava falando e você antes um pouco em relação à questão do voto, o sindicato também é uma ferramenta, né? É um espaço institucional e precisa ser ocupado por quem? Pelos trabalhadores. Claro. Né? Então, hoje, por exemplo, você tem alguns sindicatos que eles não são tão atuantes por culpa do próprio trabalhador também, por não se associar ao sindicato. Nós precisamos reverter essa cultura. Cobrar, né? Cobrar, mas houve sim uma marginalização dos sindicatos, né? Você sabe disso. Um pouco antes, e aí para quem não gosta da palavra golpe, né? Porque o Brasil sofreu um golpe jurídico parlamentar. Isso é fato. Né? Deram um cavalo de pau, tiraram a presidente, nomearam o Temer para fazer uma série de deformas. Porque não foram feitas reformas, foram deformas. Reforma trabalhista, que tirou dezenas de direitos dos trabalhadores e passou batido, Fábio e Adilson, por conta do 30 de março. Muitas pessoas, o sindicato recebe uma contribuição e às vezes não precisa nem representar. O sindicato só seria conhecido na homologação, né? E nós perdemos esse direito de a homologação no final do contrato ser assistida pelo sindicato, com todo o seu corpo jurídico. Então foi uma série de pacotes que passaram em nome de um progresso que as reformas trariam e não trouxeram. Muito pelo contrário, trouxeram enormes prejuízos à classe trabalhadora e aos sindicatos. Por quê? Os sindicatos que viviam por culpa dos próprios trabalhadores. Eu estou falando de uma categoria que é organizada desde a fundação da Petrobras. Né? Então, quando você entra na Petrobras, você ganha uma ficha já do sindicato.
para você se associar, porque é uma empresa que desde a sua concepção já foi criada sobre forte ataque. Você conhece a história, né? O petróleo é nosso, intelectuais forçaram a barra, né? E Eusébio da Rocha, ele promulgou, né? Fez a lei 2004 que Getúlio Vargas sancionou e criou a Petrobras em 53. Foi vinda do movimento popular. E através do movimento popular surge a participação. E na categoria petroleira sempre foi participativo. Então, inclusive, hoje eu estou na direção, mas se a gente não fazer uma direção adequada, daqui 3 anos, meu amigo, vai vir uma outra chapa de oposição e vai retirar, e tem que ser dessa forma. E o que a gente apela? Para os trabalhadores, fortaleçam os seus sindicatos. Hoje você é representado, amanhã você pode ser o representante dos trabalhadores. E isso precisa ser recuperado. Por quê? Com essa mudança da lei, os sindicatos perderam a arrecadação. E muitos deles estão passando por situações difíceis econômicas. Por isso que o trabalhador precisa voltar a lubrificar essa ferramenta, porque o sindicato é uma ferramenta, mas ela só é utilizada pelos trabalhadores. Mas tem que ser sindicato sério, né, Fábio? A gente está falando do sindicato dos petroleiros aqui do Litoral Norte, que é uma entidade séria. Agora, tem entidades aí que, pelo amor de Deus, você pega alguns, por exemplo, né, não vou citar, mas, por exemplo, alguns sindicatos de servidor público que nem existe. E só existe para fazer negociata, para negociar. Diz amém para tudo. Diz amém para tudo. Mas eu vou pro intervalo rapidinho, pedir licença para o intervalo, senão eu vou dar nome. Aí é chato demais. Aí é chato. Eu vou pro intervalo rapidinho e eu volto já. Olha, 9h15, o Fábio é presidente presidente não, é um dos coordenadores, né? Lá tem um trabalho bonito aí no sindicato do petróleo no Litoral Norte. E Santos não é muito diferente daqui, né, ô Fábio? A coisa também é difícil, né? É muita coisa para consertar nesse país, né? Rapaz, só muda o endereço. Os problemas são os mesmos, né? Difícil. A omissão política, a falta de cuidado comprometimento, né? De coisas simples, às vezes, né? De resolver, é um banheiro, é uma caixa d'água, é uma lombada, coisa, às vezes, simples, né? Mas falta, né? Falta muito também empatia, né? Do poder público com a sociedade, né? Eles acham que, não, tudo bem, dá para esperar. E a gente sabe que são coisas que simples, mas que fazem toda uma diferença, né? Um simples banheiro masculino não funcionando numa UBS é um transtorno danado e é coisa simples de resolver e não precisa chegar a demanda a uma rádio para poder tomarem providências. Mas infelizmente, é assim que funciona, né? Os ocupantes dos cargos públicos agem, né? É triste. Ô Adilson, o ouvinte vai participando conosco aí, você vai atendendo, vai falando com o ouvinte aqui, que vai ligando aqui para Antena 8 FM. Fábio, vamos falar um pouquinho entender um pouquinho aí, o presidente Jair Bolsonaro, né, tirou do cargo aí, é a notícia desde ontem, o presidente lá da Petrobras, né? O que muda de fato? O que vai mudar? Vai diminuir o preço do combustível com isso? Olha, obrigado, Fábio, pela sua oportunidade. Queria falar com o pessoal aqui do Litoral Norte, em particular de Caraguatatuba, e afirmar que o brasileiro não precisava estar pagando os preços de combustíveis com paridade de preço de importação. Isso é muito grave. É como se o Brasil não produzisse uma gota sequer de petróleo, e hoje nós somos o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Deixar claro, o pré-sal não é conto da carochinha, né? Nós estamos aqui conversando e o Brasil já passou dos 3.200.000 barris de petróleo produzidos por dia. Agora, Fábio, não tem uma solução assim de conseguir, vamos supor, o dinheiro dos royalties, por exemplo, não podia ter um fundo dos royalties destinado a um valor destinado para quando houver esse aumento e aí esse fundo cobrir os valores dos gastos para a gente poder ter um valor menor pro brasileiro conseguir? Estou dando só esse um exemplo, mas se tiver alguma outra saída, alguma outra solução, para que porque eu sempre ouvi isso, eu sou jovem ainda, né? Tenho meus 33 anos. Minha vida inteira eu ouvi, desde pequeno, olha, o Brasil é rico em petróleo, o petróleo é nosso. Mas
a gente paga o valor mais alto, um dos mais altos da América Latina. Não vou nem dizer no mundo, né? Na América Latina, um dos valores mais altos é do Brasil. Por que isso? A gente não consegue uma saída? Porque eu não sinto que o petróleo é nosso. Eu não sinto que o petróleo é meu. Ninguém sente, né? Atualmente, justamente... Fábio, a gente tem que entender o seguinte. A vida é feita de escolhas. E no governo federal também. Sim. Certo? Quando aconteceu, o Temer assumiu, ele nomeou o presidente para a Petrobras chamado Pedro Parente. Pedro Parente, à época, ele instaurou essa política de paridade de importação. E eu vou deixar bem claro aqui que política de paridade de importação é diferente de política de paridade internacional. E eu vou explicar aqui rapidamente o que é isso. Uhum. Paridade de preço internacional é em relação à matéria-prima, petróleo, barril de petróleo, que antes da guerra estava perto de $80, e com a guerra da Ucrânia foi para $140, o seu pico máximo, $147. Esse é o preço, é a matéria-prima, isso é a commodity, varia, certo? O preço de paridade de importação, ele é mais agravante. Por quê? Porque o preço do derivado de combustível produzido no Brasil, ele vai acompanhar o preço que é, além do preço internacional, de quanto custa o litro de gasolina produzido lá fora, ele pareia no preço da refinaria e ainda leva em consideração os custos de transporte. Navio, taxas alfandegárias, aí aqui vai chegar com preço X. Aí o que a Petrobras faz na sua refinaria? Ela equaliza esse preço, justamente para o preço do produto importado entrar no Brasil. E é isso que está errado. Então, hoje, o brasileiro está pagando, através desse PPI, Política de Paridade de Importação, um preço como se o Brasil não tivesse nenhuma gota de petróleo aqui e nem tampouco nenhuma refinaria. Aí você pode perguntar assim, Fábio, mas qual é a solução? A solução é nacionalizar os preços. Né? Como nacionalizar? Quanto que custa para produzir um barril de petróleo aqui no Brasil? X dólares. E não é $140. Uhum. Certo? Uma margem de lucro razoável, porque o acionista tem que ser remunerado. Certo? Quais são os salários, maquinários, tudo pondo numa planilha e, com certeza, vai ser infinitamente mais barato o barril de petróleo. Mas como o barril de petróleo é uma commodity, nós vamos continuar com essa variação internacional. Mas vamos, então, entrar para a industrialização, que é o refino. E hoje nós temos 80% de capacidade de refinar esse produto. Mesmo com a matéria-prima oscilando, que teve outrora $50, outrora agora $140, o custo de refinar o combustível no Brasil é infinitamente mais barato. Por quê? Porque as nossas refinarias já estão maturadas, consolidadas, os seus investimentos já foram... A última refinaria que foi construída foi a Renest, e mesmo assim não concluíram o segundo trem. Né? Mas as demais, elas estão todas maturadas. Quer dizer isso? Pagas. Uhum. Certo? Então o custo de produção do litro da gasolina, do óleo diesel aqui no Brasil, é infinitamente mais barato do que lá fora. Por quê? O meu salário é em real, não recebo em dólar. Então, se você nacionalizar o preço, aí voltando nessa conta de padaria, o petróleo oscila, só que o meu salário não oscila de acordo com o petróleo. Claro. Nem tão pouco dos terceirizados, nem tão pouco maquinário. Então tem uma pequena oscilação na entrada do processo. Mas o resto do custo é fixo. E mesmo fazendo isso, você acha que a criação de um fundo não ajudaria? Caso tenha ou qualquer outro sentido de qualquer situação, a gente ter um fundo de garantia ali do petróleo para poder custear isso, ou você acha que não daria? Não, na verdade o que acontece? E aí eu ia chegar nessa linha do raciocínio. Se a gente nacionalizar tudo, chegar a um preço nacional, com margem de lucro para o acionista, porque ninguém quer transformar isso aqui numa Venezuela. Deixar claro isso, porque senão vai escutar os amigos do MBL e teu programa, o cara foi lá para transformar isso aqui. Não é nada disso. Vamos nacionalizar, o petróleo não é nosso? 3.200.000 barris de petróleo, vamos otimizar esse custo para o brasileiro e vamos produzir aqui a preços nacionais, certo? Fábio Melo, mas ainda falta uma parte desse combustível porque a gente não é autossuficiente em refino.
Vamos fazer uma conta burra aqui. Digamos que o produto nacional custe R$1, certo? E o produto importado R$2. Eu produzo 80% a R$1. Então vamos pegar 100 litros como referência. R$80 a 80 litros. Os 20% que eu trago lá de fora a R$2, chutando o dobro, vai chegar aqui 40. O que eu tenho que fazer como Petrobras? Uma média. Porque esses 80 não é com prejuízo, é com lucro, é nacionalizado. Aí eu pego o déficit que eu tenho, chega aqui a 40, 80 mais 40 são 120. Divido por 100, o litro da gasolina é 1,20. Ele não vai ter um preço nacionalizado a R$1, os 100%, e não vai ter o preço majorado a R$2. O que Bolsonaro está fazendo, seguindo a política de Pedro Parente, aí trocou, foi para o Ivan Monteiro, da Petrobras, aí trocou, veio o Castelo Branco, aí trocou, veio o General Luna, e agora está vindo esse... Eu até esqueci o nome dele, porque ele está fresquinho, só que é um lobista, entreguista. Qual é o nome dele aqui? Adriano Pires. Né? Se não mudar essa política, essa concepção de ter a Petrobras para os brasileiros e também para os acionistas, porque não é para você distribuir 101 bilhões de lucros e dividendos quando a dona de casa não consegue comprar o botijão de gás. Não é o motorista de Uber, ele não consegue mais trabalhar. Não dá mais. Né? E aí sim, o petróleo é nosso, é questão de escolha. E essa saída que estão propondo é um tapa na cara da sociedade brasileira. Sabe por quê? Porque quando eles falam isso, vamos subsidiar, vamos criar um fundo, você mantém o PPI, você mantém a maximização, porque se o custo da Petrobras é 1 e ela admite o custo de 2 de importado, se não é custo, o GET é lucro. Percebe? Se aqui nacionalizando eu tenho R$1 e o importado é 2 e 80% eu produzo a R$1, só que para o produto importado entrar eu ponho 2, esse 100% não é custo para a Petrobras. É lucro. E o lucro vai para quem? Para o acionista. O lucro tem que vir para o brasileiro, né? E o povo brasileiro... Aí agora... Que a Petrobras é nossa. É nossa. Né? Agora por isso que eu estou falando que é de escolha. Porque se você aprovar esse fundo... É igual comparando com uma prefeitura, por exemplo, né? Prefeitura, para que ela quer ter... Por que ela quer ter ações? Para que ela quer ter grana, né? Por que ela quer fazer grana? Para poder reverter em serviços públicos para a pessoa. Não tem para que a prefeitura ser uma empresa de querer ter lucro. Não tem. Vai dividir o lucro com quem, né? E exatamente, Fábio. Com o prefeito? Não, né? A sua análise é perfeita. Sabe por quê? Porque a Petrobras, o governo tem parte. Né? Desses 106 bilhões, o governo ficou com mais ou menos 32 bilhões. Se você admite esse fundo vai sair de impostos, vai sair do seu bolso, do meu bolso, da parte que vai para o governo, para retroalimentar o PPI. Percebe? Porque você vai pegar um dinheiro... A Petrobras ela não precisa de dinheiro público. Né? Só que a população vai precisar desse subsídio. E eu subsidiando a política que a Petrobras está adotando de precificação do combustível, na verdade eu estou usando dinheiro público para remunerar acionistas lá fora. Sim, está pagando a conta para os acionistas. De novo. Além de eu pagar caro para o acionista bomba... E o dinheiro que poderia ser revertido para educação, saúde e diversas outras coisas. Exatamente. Né? Então, o Bolsonaro ele fala da bique azul dele, né? Se ele acabar com o PPI, resolve o problema. Só que ele já mencionou isso esses dias, porque ele é mula, é eleitoreiro, né? A greve de 2018 dos caminhoneiros, vocês devem ter acompanhado, né? Falando nisso, cadê o Fumaça, aquele cara, não é? Fumaça? Do caminhoneiro lá? Teve um lá que saiu, foi embora, foi pro México, né? Recente, né? Essa liderança recente. Não, é que sumiu, cara, virou. É que no movimento popular, aparecem muitos protagonistas e às vezes aparecem as pessoas meio descoladas. Na greve de 2018, por exemplo, os caminhoneiros fizeram uma greve contra o governo Temer, na época, legítimo, né? E o Bolsonaro estava em propaganda. Tem vídeo do filho dele, do filho do Bolsonaro falando... Carluxo? Não, Carluxo, né? Não. É o que é o senador, se eu não me engano. Né? Ele fazendo uma fala igualzinha a do Fábio Mello aqui, que nós temos que nacionalizar o preço,
que nós não podemos acompanhar o preço de paridade internacional. E muitos caminhoneiros falam, pô, assim como alguns comentam, pô, acho que o Bolsonaro vai pôr rédea nesse país. Quando ele acreditou, né? Todo mundo acreditou. Acreditou, né? Eu não me enganei, eu posso falar isso tranquilamente. Ele assumiu o poder, ele não mexeu no PPI. Ele nomeou Castelo Branco e manteve essa política. Porque hoje está mais do que claro que quem está mandando nesse país é o Paulo Guedes, né? É o mercado internacional, porque um presidente ele não pode ser chantageado pela Bolsa de Valores. Quando o pai de família não consegue comprar o botijão de gás para alimentar a sua família, e aí ele chega e vai alterar. Quando ele foi mandar Castelo Branco embora, há um passado um pouco recente, o que aconteceu com as bolsas de valores, principalmente em relação aos papéis da Petrobras? Começaram a cair. No dia seguinte ele, calma, que eu não vou mexer no preço da Petrobras. Aí a bolsa, ele tem que escolher quem ele serve. E a Petrobras é uma empresa pública, hoje não 100%, porque os papéis delas estão na bolsa, mas ela sim tem um papel de cunho social. Assim, nós temos que resgatar ao qual a Petrobras foi criada, né? Ela foi criada pós-guerra, justamente para a gente ter independência energética. E no ápice, quando a gente consegue, a gente usa o preço internacional. Agora, Fábio, eu fico assim ainda pensando comigo, né? Fábio Melo é o sindicato dos petroleiros aí do Litoral Norte, né, que está aqui junto conosco hoje, para você que está nos acompanhando, nos ouvindo aqui e nos acompanhando pelo Facebook também. Fábio, eu fico pensando assim também que a gente não pode trabalhar só no governo federal, né? Porque o ICMS também é um dos mais caros no estado, né? Aí tem o governo do estado de São Paulo. O São Paulo, eu vou até poupar o Dória aqui, eu vou fazer o advogado do diabo, porque o Dória ainda assim, né, é um valor alto, mas ainda assim São Paulo ainda não está tão alto. Há pouco tempo eu fui para Curitiba, no Paraná, o valor é altíssimo, né? No Rio de Janeiro nem se fala, o valor do ICMS no Rio é muito alto. E como mexer com isso dentro do ICMS dos estados? A gente precisa de políticas públicas, né? Também. A gente tem que entender que são duas coisas diferentes. Porque cai o valor no preço, cai o preço, mas os estados mantêm o ICMS e o valor... Não... Mas Fabinho, o impacto ele é significativo se você mexe na origem. Eu vou fazer de novo, eu gosto de fazer matemática, o pessoal entende, né? Bom que você explique isso. Vamos adotar uma carga tributária pesadíssima de 100%, certo? 100%. Se eu tenho um produto nacionalizado, porque para mexer na carga tributária vai ter que envolver os estados, os governadores, vai ter que ter um pacto... Uma movimentação nacional. Um pacto nacional para mexer nos impostos. Certo. Mas quando o Bolsonaro chega e fala que o problema são os impostos, ele apaga na borracha o PPI, que eu falei aqui, dissertei o que é o PPI. Cima, e ele sabe, né? Ele sabe o que ele tem que fazer e ele joga a bucha no colo do governador. Ele fala, o problema são os impostos, né? Os impostos estaduais. Ele faz isso muito bem, joga isso. Se o governador diminuir, eu zero aqui. Né? Só que vamos fazer uma conta, digamos que é 100% a carga tributária, pesadíssima. Só que eu tenho o preço de importado, a R$2. Com 100% em cima de R$2, eu tenho o produto final a R$4. Caro para chuchu, certo? Mas se eu tenho o preço nacionalizado, tirando o PPI, que eu falei aqui, que pode chegar perto de R$1, nacional, certo? R$1, com os mesmos 100%, qual é o valor do final? R$2. Vocês entendem? Porque os impostos no Brasil sempre judiaram da população brasileira. Sobre o valor real, né? Exatamente. Sempre foi uma carga tributária pesada, o ICMS de São Paulo é pesado. Só que outrora, como que era a política de preços da Petrobras? Era esse preço mediano que eu falei aqui para vocês. Ela adotava uma política de preço mediano. O que eu produzo, o que eu importo, tira uma média e a gente não sofria. De 2017 para cá, virou essa bagunça e se mantém por 6 anos, e aí a Petrobras entregando lucros fabulosos. E aí você joga a culpa nos impostos. Então, acho que a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Primeiro,
nós temos que ter essa nacionalização dos preços. Ninguém está falando para dar de graça. Agora, o sindicato, ele colabora com essa... O sindicato, por exemplo, o Sindicato dos Petroleiros, ele colabora com essas informações? Como que o sindicato, ele ajuda o governo ou tenta ajudar, né, o governo com essas ideias, com esses pensamentos? Existe essa colaboração do sindicato? Tem alguma carta aberta do sindicato, alguma manifestação? Ou precisa de políticos, realmente, de deputados federais para poder puxar esse barco e levar isso lá para cima? Na verdade, o papel dos sindicatos petroleiros, e não do sindicato, mas dos petroleiros, é alertar a sociedade que sim, podemos ter preços nacionais. E leva isso a público. E levamos as informações através da sua rádio aqui, certo? Através do Observatório Social da Petrobras. Eu peço para o ouvinte aí acessar a página do Observatório Social da Petrobras, né? Elas são... E tudo isso que eu estou falando aqui não é a ideia do Fábio Melo. Eu sou um operador de termoelétrica, né? Tudo bem, estudei bastante, tudo, mas nós temos economistas, né? O Érico Gil, quero mandar um abraço. Preparados para fazer essa discussão. Inclusive, nós somos fontes, o Observatório Social da Petrobras se tornou fonte de consulta de muitos jornais. Inclusive, a gente recebeu uma retaliação agora do Estadão, que eles estão atacando os petroleiros em relação aos salários, né? E fez acho que quase uma página inteira falando de benefícios e regalias da categoria petroleira. Qual o intuito disso? O intuito disso é dizer que está fora da realidade os salários para justamente demonizar e o povo pedir a privatização da Petrobras. É o famoso nivelar por baixo. Só que o que a gente está usando no contraponto? Veja bem, a indústria do petróleo é uma indústria riquíssima, certo? Ela remunera muito bem. Dentro da cadeia produtiva, se você comparar a Shell, Total, Equinor, a Petrobras paga o 7º salário nessa hierarquia. Né? E ainda estamos com uma média muito alta. Por que estamos com uma média muito alta? Porque o chão de fábrica está saindo fora pelo PIDV, você está acompanhando isso, né? Não houve mais concurso público. Então, quem trabalha, eu sou um operador de termoelétrica... O concurso público está congelado há anos. Está congelado há anos, né? Então, eu tenho os menores salários da cadeia produtiva. Né? E os nossos operadores mais antigos estão saindo, se aposentando. E o que está ficando? A proporção maior de chefia, engenheiros e cargos, né? Porque tem uns absurdos que acontecem na Petrobras. Ninguém aqui está falando nada disso. E aumentando, consequentemente, por conta da reforma trabalhista e a lei da terceirização, que pode terceirizar a atividade fim, que é um absurdo. O que você faz com que uma empresa ela terceirize uma atividade que outrora só podia ser exercida por um profissional dela. E aí, com isso, são os baixos salários. Então, você vê que a média salarial da Petrobras, ela, apesar de ser alta, ela não reflete o chão de fábrica. E nós somos hoje, em média, 3 trabalhadores terceirizados para um próprio. E os trabalhadores terceirizados, nesses últimos 4 anos, tiveram seu salário achatado em mais de 50%. Muitos deles. E aí vocês podem acompanhar os trabalhadores que trabalham aqui na UTGCA, os trabalhadores que trabalham ali no TEBAR, né? O quanto essa massa salarial caiu. A nossa massa salarial ainda não caiu, porque não passou a reforma administrativa. E quando o cara aposenta hoje? Quando o cara aposenta, inclusive hoje nós vamos ter uma reunião com os aposentados, né? A gestão da Petrobras hoje, na questão de maximizar o lucro, nosso plano de saúde era um plano autogerido, né? A própria RH gerenciava o nosso plano de saúde com um custo muito baixo. O governo Bolsonaro colocou dentro da Petrobras uma pessoa chamada Cláudio da Costa, né, gerente de RH, aquele cara que saiu pela porta dos fundos da Petrobras, entrou pela porta dos fundos e saiu pela porta dos fundos da Petrobras. Saiu pela janela. Pela janela, ainda com informação privilegiada, que deu escândalo, que ele enriqueceu, comprou nações. Entrou pela porta dos fundos e saiu pela janela. Esse cidadão... Para não falar que saiu pelo ladrão, Esse cidadão, ele transformou o nosso plano de saúde numa associação Petrobras de Saúde. Justamente para quê?
para onerar ainda mais a vida do aposentado. Os nossos planos de saúde teve um ágio que eu vejo, de mais Fábio, de 100%, 150%. Os caras que estão lá, eles só fazem algo, acho que eles ficam matutando, eles ficam pensando como que eu vou fazer para ferrar o trabalhador. Exatamente, Fábio. Como que eu vou entrar lá para ferrar o trabalhador, a vida do trabalhador. É uma coisa que, sabe, ele é eleito pelo trabalhador. Exatamente. Nós elegemos esses caras lá, nós colocamos eles lá, e eles pensam 24 horas por dia como ferrar, para não falar outra palavra com F também, a nossa vida. Agora, é aquilo que a gente falou no começo, né? Do programa. Os espaços não tem vácuo. Né? Os espaços precisam ser preenchidos, né? Assim como no sindicato, como a gente fez uma analogia, né? Se não está funcionando, vamos organizar, montar uma chapa e ir lá. Troca. E a mesma coisa agora, graças a Deus, nossa democracia está de pé. Sim. Ano eleitoral, vamos ver o que está aí à disposição. E vamos os nomes, ver quem entende do assunto, exatamente, ver quem fala, quem vem ao debate, né? Quem Sim. fala a verdade, Sim. porque não adianta. Ô Fábio, eu vou pedir para você, se você puder, eu sei que sua agenda hoje está corrida aqui, se você puder ficar com a gente até o final do jornal, você pode? Deixa eu ver. A gente dá sim. A gente já está terminando daqui a pouco. A gente vai vir com as manchetes dos jornais. Aí, se você puder ficar, eu acho que a sua presença aqui é ilustre. A gente tem que aproveitar, sim. né, Adilson? Minha agenda é só após o almoço. Então, se você puder ficar um pouco mais com a gente, é importante. Vou fazer uma pausa, Adilson. A gente faz uma pausa já que eu quero falar do Hospital de Olhos e Clínicas. A direção é do nosso vice-prefeito, Dr. José Ernesto Guedin Servidei. Um hospital completo, atendimento de diversas especialidades médicas, 3886-2020, atendimento de segunda a sexta das 8 às 8 e sábado das 8 ao meio-dia. Marmoraria Cajaíba você conhece, né? Se você está à procura de mármore, granito de qualidade, no Litoral Norte, a Marmoraria Cajaíba é o lugar certo. Marmoraria Cajaíba, referência em pedras exóticas, mármore, granito, quartzo, prime, com acabamento de qualidade e sofisticação. Pensou em decoração com classe requinte? Pensou em Marmoraria Cajaíba. Fone 996775784. Adilson, são várias reclamações aí, os ouvintes que vão participando conosco. A Odete está dizendo aqui que, a dona Odete falando, Fábio, meu Deus do céu, estou cozinhando a lenha, amigo. Fala pro seu xará aí, Fábio, que eu voltei a cozinhar a lenha. Dona Odete falando aqui, Fábio. Olha, verdade. Voltou a cozinhar a lenha. E tem algumas coisas, Fabinho, acidentes que estão acontecendo com as pessoas que estão voltando a utilizar aquele fogareiro de álcool. Nossa. Porque não tem dinheiro, difícil, não tem, para fazer um miojo, alguma coisa assim rápida, né? E as pessoas usam desse recurso. E são queimaduras em crianças, às vezes pequenos incêndios, porque é inseguro, né, usar essa prática. Fábio Melo, a pergunta que eu faço, privatiza tudo? Resolve? Meu amigo. Estou te botando no fogo aqui para fechar o jornal. Hein? Agradeço a pergunta, né? Olha só, se privatizar a Petrobras fosse resolver esse problema, já teria resolvido, porque ela está se comportando como uma empresa privada. Certo? Qual é o cunho de uma empresa privada? Maximizar lucro. Certo? E ela está cumprindo esse papel, inclusive com a declaração do Lula agora que você acabou de ler. Silvio Luna, né? Silvio Luna não falou que é o Lula. Não, Silvio Luna, general, né? Silvio Luna. Um general que, como muitos militares, né, que entraram no poder, é o governo civil que tem mais envolvimento no governo com o exército, né? Porque até os governos militares, os ministros não eram generais. Né? Então a gente... A bancada da bala. Só que o que acontece? Enganou muita gente com o cunho nacionalista. Né? E a Petrobras, ela é uma empresa que surgiu pelo esse cunho nacionalista. E a gente tem independência energética. Então, essa pergunta, privatizar resolve? Ela está se comportando como uma empresa privada, maximizando o lucro e não está fazendo política nenhuma social. Não está vendo retorno para o povo. O que é um absurdo. E outra coisa, se privatizar resolvesse, é só a gente perguntar para o povo baiano como é que ficou a gasolina depois que a RLAM foi vendida para o grupo Mubadala. Né? O grupo árabe que comprou a RLAM, hoje é a gasolina mais cara do Brasil em ponta de refinaria. Porque, bem ou mal ainda, existe quando estourou a guerra da Ucrânia, né,
o governo deu aquela seguradinha, né? O PPI não foi numa velocidade, depois represou e veio com uns 20 e poucos %, esse absurdo que está beirando a gasolina a R$7, bujão a 130 e tudo isso que a gente está acompanhando. Então a saída não é privatizar, a saída é a Petrobras fazer, nacionalizar os seus preços, dar lucro para acionista, porque dá para fazer isso, certo? E nós complementarmos com o que falta dentro do que eu falei no primeiro bloco. E aí eu queria aproveitar também o teu programa para falar assim, mas existe um monopólio da Petrobras, né? Só a Petrobras foi quebrado em 1997, Fábio. O monopólio do petróleo quebrou em 1997. O que quer dizer isso? Qualquer empresa pode concorrer com a Petrobras. Por exemplo, a concorrência, né? Por que só a Petrobras tem refinaria no Brasil? Porque os caras não querem vir aqui comprar um terreno, né? Pagar um projeto, empregar milhares de pessoas para construir uma refinaria e depois ela receber os dividendos desse vultuoso investimento. Então, o que hoje, infelizmente, a gente está acompanhando, que é a política do Paulo Guedes, né? Ele não está privatizando a Petrobras, está diminuindo ela. Né? Então, o projeto é de venda de 8 refinarias, já concluiu a da Bahia, tá para concluir a da Reman, lá em Manaus, e aí com isso você não está privatizando, você está entregando um mercado para só um player atuar. Porque qual é a gasolina que vai concorrer com a gasolina da refinaria da Rilan, na Bahia, do grupo Mubadala? Se por uma questão de logística, já é difícil, a refinaria de Cubatão, por uma questão de logística, já vai ter um preço diferenciado para esse combustível chegar lá. Então, o que o Paulo Guedes está fazendo, o governo Bolsonaro está fazendo, é colocando aí o brasileiro de joelho. O que a gente precisa é parar com essas vendas das refinarias, nacionalizar o preço e que venham os concorrentes aqui gerar emprego e renda para o povo brasileiro e competir com a Petrobras, como tem que ser. Agora, a gente não pode ficar entregando o patrimônio do povo para explorar a população. Por isso que é uma questão de escolha e a gente hoje agradece a oportunidade de estar aqui no seu programa para dizer, sim, a Petrobras ela pode ter um cunho social, também favorecer os seus acionistas para ter investimento, mas não com um absurdo de 106 bilhões. Para você ter uma ideia, a Rilan foi vendida por 10,1 bilhões. 10,1 bilhões. 101 bilhões que foram entregues para os acionistas, quantas refinarias nós poderíamos construir? Olha, Fábio, eu quero parabenizar e te convidar mais uma vez para você... Convidar você para ser cadeira cativa aqui do jornal, né, Adilson? Para você venha mais vezes aqui. Se não puder vir, entre por telefone a cada 15 dias, pelo menos, né? É muito importante. E parabenizar também pela luta de vocês do sindicato junto ao Porto, para que estão querendo acabar com o Porto também, né? Estão querendo entregar o Porto para a privatização, né? Quero mandar um abraço para os estivadores, para os trabalhadores portuários. Nós estivemos aqui junto com eles numa mobilização, se eu não me engano, foi há 2 meses atrás, né, apoiando, porque a gente sabe que se entregar o Porto dessa forma... Mais uma, né? É mais uma ação. Entregar o Porto. E vários trabalhadores vão deixar de ter a sua forma de renda. Já é realidade, né? Lá em Vitória, sim, né? Agora estão entregando os outros portos. É triste a situação do nosso país, viu? E a gente só vai resolver isso através de políticas públicas sérias, com um parlamento forte, deputados estaduais, deputados federais, essa nova bancada que precisa vir aí. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Fábio, né? Fábio só podia ser gente boa. Grande Fábio Melo, obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns a você em seu nome, parabenizo todos os colegas aí da Petrobras, os trabalhadores, né? Não só diretamente, indiretamente também os terceirizados, né? Que são colegas, são pessoas que fazem uma luta e tem todo o respaldo, todo o amparo aí com vocês também. Vocês abrem as portas para ajudar e auxiliar esses colegas aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma vez, Fábio, obrigado pela oportunidade, os ouvintes da 104.9, Antena 8. Vai ser um prazer estar aqui colaborando com essa discussão e também
falando sobre a defesa do trabalhador e o que precisa ser revogado no parlamento. Depois de 2017 para cá, todas as leis foram contra o trabalhador e a gente precisa dar um reset nisso e vamos colaborar com essa discussão. Um abraço a todos, obrigado, até uma próxima.